E aí, pessoal, mais um dia à disposição de vocês. Depois de um árduo dia de trabalho, creio que vocês podem ver pelo meu semblante que eu estou um pouquinho desgastado, cansado, mas a gente tem que perseverar firme na luta, né? Bom, como eu falei para vocês no último vídeo, hoje a gente vai iniciar falando de pronomes, certo? Mais uma classe de palavras que a gente vai estar estudando a partir de agora, mais em detalhes, certo? Bem, o pronome. Temos aqui uma definição. É a palavra que representa o substantivo, pronome substantivo, ou que o acompanha dando extensão do seu significado. Bom, então o pronome, ele primordialmente, ele vai ter duas funções. A primeira é substituir o substantivo. Certo? Essa é a primeira função do pronome. Sua segunda função é acompanhar o substantivo dando uma extensão do seu significado. Então, ou ele substitui, ou ele acompanha. O substantivo. Certo. Tudo bem então, Antônio. O pronome, ele é uma classe de palavras da língua portuguesa e as funções do pronome se dividem em substituir o substantivo, quando o caso, ou acompanhar o substantivo para que ele tenha uma extensão ou uma definição ou um entendimento sobre esse substantivo maior, certo? Beleza. Quais exemplos você tem para dar quanto a esses dois tipos aqui, Antônio? Bom, vamos apagar aqui, que não temos espaço, e vamos falar um pouquinho. Em relação a substituir o substantivo, eu vou passar um exemplo para vocês aqui. Ó. O Juca come maçã. Então aqui a gente tem o verbo, que é a ação. A gente tem o complemento, que seria onde a ação é concretizada. Temos o sujeito. E no sujeito a gente tem aqui o artigo. E aqui a gente tem um substantivo. Certo? Tudo isso daqui é o sujeito. O Juca. Bom, então a gente poderia falar o Juca come maçã. Ou a gente poderia, se eu estivesse falando para uma terceira pessoa, eu estou aqui conversando com uma pessoa a respeito do Juca. Certo? Eu poderia substituir o Juca por
ele. Ele come maçã. Porque aí eu estaria indicando para a pessoa a figura que corresponde ao Juca. Então, a primeira função de substituir o substantivo se aplica aqui. Então, quando você tem lá aqueles pronomes, que agora você sabe, né, o que são pronomes. A gente tem aqueles pronomes que a gente usa lá no estudo de verbos, que ele os pronomes pessoais. Então você tem pronomes pessoais: eu, tu, ele, nós, vós, eles, certo? Então, e aí a gente tem os tempos verbais ali, primeira, segunda e terceira pessoa do singular, eu, tu, ele, e primeira, segunda e terceira pessoa do plural, que é nós, vós e eles. Essa listagem corresponde a pronomes pessoais, certo? Maravilha. Em relação a acompanhar o substantivo, dando uma amplitude maior ao seu entendimento, deixa eu só me atualizar aqui. Bem, vamos dar continuidade, daqui a pouco a gente fala aí dos pronomes que acompanham o substantivo. Eu já tenho mais ou menos na minha cabeça, mas no transcorrer do vídeo eu vou passar para vocês mais em detalhes, assim que eu der uma atualizada, porque infelizmente minhas anotações aqui não correspondem. Mas vamos lá. Quais são os tipos de pronomes? Então você tem aqui o pronome pessoal, você tem o pronome possessivo, certo? Você tem o pronome demonstrativo. Você tem também o relativo. Você tem o interrogativo. E você tem o pronome, eu vou pôr aqui no cantinho, porque não cabe, pronome também chamado de indefinido, certo? Então, peço que vocês verifiquem aqui, ó, pessoal, possessivo, demonstrativo, relativo, interrogativo e indefinido. E agora a gente vai começar a falar em específico de cada um deles, tá? Então vamos lá. Bom, em relação ao pronome pessoal. O pronome pessoal, como eu falei para vocês, é nas pessoas do singular, certo? Você tem eu, tu e o famoso ele. E você tem no plural você tem o nós, o vós e o eles.
naturalmente correspondendo nesse sentido aqui, ó. Singular, plural. Então você tem eu, e se for eu e mais um colega, é nós. Eu tenho tu, que é você sozinho. E se você estiver com um colega, seriam vós. E eu tenho ele. E no caso, se ele estiver acompanhado, são eles. Eu, tu, ele ou ela. Nós, vós, eles ou elas. Certo? São esses pronomes que a gente utiliza aí normalmente para fazer a conjugação de verbos. Certo? Aliás, a gente precisa até entrar nesse tema, porque é um tema extenso, tema de verbos, cansativo. Eu nem imagino o desgaste que tanto eu para gravar esses vídeos, tanto você para ficar escutando, a gente vai ter. E vamos combinar. É meio chato. Bom, a gente também tem os pronomes possessivos. E dentre eles, certo? A gente pode destacar, perdão. Até estou pensando em descanso. O mim, não, perdão. Mim não. Mim eu estou falando de mim. Desculpe pela falha. É o cansaço. Então vamos lá. O meu, o teu, o nosso, o vosso, o deles ou dele, né? Aí o deles ou delas ou dela, certo? Por que que esses são possessivos? Se você analisar, já sair no meio, né, para você poder ver, você vai ver que o pronome pessoal ele trata da pessoa. Então é eu, tu, ele, nós, vós, eles. Pronome possessivo, ele trata da posse de um objeto pela pessoa. Então esse giz é meu, esse giz é teu, esse giz é nosso, esse giz é vosso, esse giz é dele, ou esses giz são deles, estes gizes são deles, ou estes giz são deles. Enfim, então o que ele está tratando aqui, ó? Basicamente, né, especificamente, de posse, certo? Beleza. Vamos apagar aqui rapidinho. Bom, tem um negócio que eu esqueci de falar para vocês em relação aos pronomes pessoais, tá? Do eu, tu, ele, nós, vós, eles. Pronome pessoal, vamos pôr aqui de novo, só para não ficar brecha. Ele se divide em dois. O do caso reto e o do caso oblíquo. Por que tem essa divisão? Caso reto é aquilo que você tem que imaginar. O papo é reto. Então o papo é reto. É eu, tu, ele lá, nós aqui, vós aí e eles lá. Então ele está indo direto à pessoa. Ele é um caso reto porque ele está correspondendo diretamente à pessoa. Caso oblíquo
O que quer dizer a palavra oblíquo? Ela quer dizer indiretamente. Podia ser caso reto ou caso torto, né? Enfim. Mas na verdade esse aqui é o caso reto, que o papo é reto, e esse aqui é oblíquo porque o papo é torto. Como assim, Antônio, o papo é torto? Se aqui a gente fala eu, tu, ele, nós, vós, eles, aqui a gente vai falar assim, ó. Me, lhe, se, te, o, mas não o quanto artigo, é o quanto pronome, que eu vou mostrar para vocês. O a e o lhe. E o lhe. Aliás, o lhe eu até já tinha posto. Bom, como assim, Antônio? Que negócio é esse de me, lhe, se, te, o, a, né? Vamos lá. Só voltar aqui. Pronome pessoal. E aí, falando dos oblíquos. Eu acredito que vocês já tenham visto coisas nesse sentido aqui, ó. Ela me deu carona. Então, o que eu tô... Ela me deu carona. Quer dizer, eu não estou falando diretamente de mim. Eu estou falando indiretamente, de forma oblíqua. Porque, na verdade, quem deu a carona foi ela. Ela me deu a carona. Ela que fez a ação de dar a carona para me. Ou, no caso, né, sendo mais exato, para mim. Mas aí essa parte do mim eu já vou falar para vocês. Então tá aí. Pronome pessoal do caso oblíquo. Ela me deu carona. Ou, por exemplo, ela se jogou na folia. Eu estou dizendo que ela praticou a ação de jogar-se na folia. Ela se jogou na folia. Por isso que é indiretamente. Não é um pronome pessoal do caso reto. Ele é oblíquo. Quer dizer, o papo é torto. Vamos ver outra condição aqui. A gente viu que o me é direcionado a mim ou a eu. O se é direcionado a si próprio ou a ela mesma. E vamos fazer mais um aqui, vai, o lhe. Parou e observou-lhe. Está falando de alguém que parou e observou-lhe. Poderia estar lhe observou. Parou e lhe observou. Ou observou-lhe. Ou poderia estar, se fosse no caso do eu, observou-me. Ou se for ela, observou-a. Ou observou-o. Ou observou-te, no caso de você. Então o pronome, ele vem aqui e ele define, né, no caso esses aqui, de forma oblíqua, de forma torta, certo? Não diretamente. Não diretamente.
Creio que você tenha entendido. Qualquer coisa, se eu tiver falado alguma besteira, mesma coisa do último vídeo. Manda comentário aí, entendeu? E vamos tentar melhorar junto. Beleza. Estamos no mesmo barco. E ainda assim, a gente tem, por isso que eu falei para vocês, o negócio do min a gente vai falar agora. Dentro do, perdão, do caso oblíquo, ele ainda se divide também em dois, que seria os pronomes pessoais do caso oblíquo, átonos, e os outros aqui são os tônicos. Na verdade não são tônicos, né? São tônicos. Quais são os átomos? Os átomos é o me, o lhe, o te, o a e por aí vai. Não vai confundir, hein, gente, esse o, esse a com um artigo comum. Na verdade, aqui ele está fazendo a função de pronome, substituindo o substantivo na frase. Tá? Perdão aí que minha garganta não está 100% não. Já os tônicos, eles são esses aqui, ó. Eles são, como eu posso dizer para vocês, né? Eu acredito que você pode imputar a eles uma qualidade assim como de mais clássicos ou mais formais, porque você pode utilizar ele aqui, ó, como mim, como ti, como nós, vós, eles, enfim. Eles são os tônicos, pelo menos no meu ponto de vista, para o meu entendimento, mesmo porque eu não quero ser um mestre na língua portuguesa, eu quero poder identificar fácil e acertar a questão na prova do concurso, certo? Então os átomos, eles são mais, entre aspas, informais. Ah, ela me deu o cartão. Ah, ela lhe deu o cartão. Ah, ela te deu o cartão. Ela com o e com a, ela observou ou ela observou-a, enfim. Já os tônicos, eles são mais direcionados à parte formal. Então, por exemplo, ninguém comentou sobre mim. Ninguém comentou sobre ti, certo? Eles são mais fechados, e esses aqui eu entendo que eles são mais abertos. Não sei se essa minha definição está muito boa não, tá? Acredito que não esteja muito legal. Eu até vou pedir encarecidamente, se vocês tiverem a possibilidade de acrescentar uma melhor definição prática, não tanto gramatical, sabe? Ortográfica, ortodoxa, entendeu? Uma coisa assim, se puder, olha, Tony, fala assim que é melhor, ou fala assado que é melhor, entendeu? Mesmo porque hoje o meu pique tá meio lento, mas deu pra dar um caminho aí, certo? Bom, falado disso, a gente falou dos pessoais, aí falou dos possessivos, aí depois a gente falou voltou nos pessoais para explicar o caso reto e o caso oblíquo, átonos e tônicos. No próximo vídeo a gente vai dar continuidade aos tipos de pronomes, falando dos demonstrativos, relativos, interrogativos e indefinidos. Só que agora eu vou dar um pause aí no vídeo, preciso tomar uma aguinha para aplumar minha garganta, para não ficar tossindo aqui com vocês, e obter mais detalhes para a gente não ficar interrompendo tanto. Então se aguarda aí que a gente já retorna. Valeu!